direito previdenciário. Olha que interessante este caso em que eu trabalhei essa semana. O advogado me procurou para um cálculo de revisão da vida toda e me encaminhou carteira de trabalho, cópias da carteira de trabalho, cópia do processo administrativo de concessão, carta de concessão, histórico de créditos do benefício, para que eu fizesse cálculo da vida toda. Mas olha como é legal a gente analisar detidamente a história do benefício concedido. O segurado aposentou-se por tempo de contribuição com 33 anos, 7 meses e 25 dias de contribuição, aposentadoria proporcional nos moldes da emenda constitucional número 20 de 98. Se aposentou em setembro de 2016, então está dentro do prazo de decadência, tarará, parará, vamos analisar. Eu percebi que tinha um período razoavelmente longo sem contribuições entre 2008 e 2011. Mais especificamente de abril de 2008 a agosto de 2011 sem nenhuma contribuição, um buraco ali como se não tivesse vindo. Olhando as cópias da carteira de trabalho, eu verifiquei que sim, ele tinha um vínculo iniciado lá em 2005 e esse vínculo de 2005 ia até setembro de 2011. 2005 a 2011 e na carta de concessão um buraco de 2008 a 2011 sem salário nenhum. Fui olhar a contagem de tempo do INSS no processo administrativo. E no PA eu percebi que aquele vínculo de emprego que ia de 2005 a 2011 estava quebrado como se fossem dois vínculos diferentes. O primeiro terminando em março de 2008 e o segundo só 15 dias lá em setembro de 2011. Por que o INSS quebrou esse vínculo? Fiquei eu me perguntando. Aí percebi que houve a concessão de um auxílio por incapacidade temporária, na época um auxílio-doença, de 2006 a 2008. Mandei um e-mail pro advogado, falei, cara, temos um problema para arrumar aqui. O que aconteceu nesse período? Por que o auxílio acaba em 2008? Ele continua no emprego até 2011 e no CNIS não tem nenhum salário nesse período, mas na carteira de trabalho tem os reajustes desse período. Parece que ele estava trabalhando, mas o CNIS não foi alimentado. O que aconteceu? E aí ele me contou, e veja como é importante entregar toda a história do cliente, todas as informações para que o trabalho seja bem feito. Aí ele me relata que houve realmente um auxílio-doença de 2006 a 2008, o INSS deu alta para o segurado, ele entra com uma ação judicial pedindo o restabelecimento daquele auxílio-doença. Houve uma tutela determinando o restabelecimento do benefício, e em 2011, quando acontece o julgamento, a sentença foi improcedente, mas lá em 2011 o juiz entendeu que o que ele havia recebido em sede de tutela foi válido. Por quê? Porque em 2008 ele realmente estava enfermo. Então a sentença fala, é improcedente o pedido de prorrogação do benefício porque você já sarou. Mas como você recebeu, esse período estava doente, não fica valendo. Então houve o pagamento do mesmo auxílio-doença que havia sido pago desde 2006, ele foi estendido de 2008 a 2011, consta o histórico de créditos bonitinho com todos os pagamentos desse auxílio, mas o INSS não contou este tempo, que dava pouco mais de 3 anos, dava 3 anos e 5 meses para ser exato. Resultado disso tudo é que, ao incluir estes 3 anos e 5 meses na contagem de tempo e no cálculo da aposentadoria, a renda do segurado quase dobrou. Por quê? Porque aumentou o tempo de contribuição, a aposentadoria que havia sido concedida na forma proporcional virou aposentadoria integral, o fator previdenciário melhorou, o percentual subiu de 70% para 100% e ele teve um up muito interessante apenas pela inclusão daquele período que não havia sido considerado pelo INSS erroneamente, a meu ver. Revisão da vida toda não é boa para esse cliente, ela reduziria a renda, mas olha que legal você analisar o processo todo e entender os detalhes. Então, se você advoga com previdenciário, olhe os detalhes, dê uma conferida na carta de concessão, verifique se todos os vínculos foram considerados, se tem salários na carta de concessão correspondente a todos os vínculos. Poxa, por que pulou tantos meses, que pulou de um ano para o outro do nada? Que buraco foi esse? Faça esse tipo de análise, você vai ver diferença enorme no resultado do cálculo do benefício dos teus clientes.